Olá, estamos de volta, querido amigo. Mais uma vez, estamos aqui, nos encontramos para tratarmos de assuntos relevantes à nossa salvação. Conforme havíamos dito na primeira vez que estivemos aqui, tratamos sobre as implicações teológicas da natureza de Jesus, o que nos comprometemos em voltar a falar do mesmo assunto. E no dia de hoje estamos aqui para tratarmos novamente das implicações teológicas da natureza de Jesus, parte 2. Antes, queremos, nesse instante, agradecer a presença de todos aqueles que eventualmente estão nos acompanhando nesse preciso momento. Que Deus vos possa abençoar e cuidar de vocês, cuidar das vossas vidas, porque sois a razão da existência desta programação. E queremos também agradecer essencialmente a Deus pela vida que nos concede e a oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos aqui e podermos abrir a sua palavra, compartilhar com o presente amigo que nos acompanha nesse instante. Também estendemos os nossos agradecimentos à equipe que tem trabalhado para levar avante essa programação em todos os momentos que são convidados para tal fazer. Referimos-nos da GAF Media. E, como sempre, para você que nos acompanha, está aqui conosco em estúdio nosso amigo Marito Guilherme Vumbi, a quem eu quero saudar. Boa noite, querido amigo. Muito boa noite, obrigado. Então, como é que está de saúde hoje? Bom, graças a Deus estamos super bem. Como que está? Tudo bem, graças a Deus. Tardamos a entrar na casa dos nossos amigos, mas estamos aqui para, com bom ânimo, levar a eles a palavra do Senhor. Com toda certeza. Mais umas mensagens inspiradoras, tal qual da vez passada, nos aguardam. Corretamente. Certo. Antes mesmo de partirmos para o nosso estudo, quero pedir a todo aquele que nos acompanha, através da página Yas de Betel Luena e também através do canal do YouTube Fé de Nossos Pais, que se eventualmente queira fazer parte dessa programação, coloque seu comentário por essas vias ou envie sua mensagem pela página Yas de Betel Luena, que colocaremos a sua questão no ar, colocaremos seu comentário no ar, de modo que possa haver aqui a interação com o nosso amigo que se encontra em estúdio. De realçar que o nosso amigo é estudante de teologia, ele que está se formando, preparando-se para dirigir a Igreja do Senhor no Bom Porto. Então, não se esqueça também de partilhar a página, partilhar esse vídeo para que possa alcançar mais gente e essas pessoas também possam então ser agraciadas com essa mensagem que Deus tem preparado todos os momentos que nos encontramos nesse podcast especial para tratarmos da palavra do Senhor. Para então entrarmos no estudo de hoje, vamos pedir ao nosso amigo, ao nosso querido Marito, para nos levar em uma breve oração e então entrarmos naquilo que é o assunto que se nos convida no dia de hoje. Pode orar, por favor? Vamos orar. Soberano e eterno Deus Pai Santo, suplicamos que abra nossos olhos para que possamos ver a Tua glória e abra nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Em síntese de resumo daquilo que nós tratamos na vez passada, conseguimos perceber através da argumentação do nosso amigo Marito Guilherme que a natureza de Jesus Cristo tem implicações adversas na nossa vida, implicações diversas no caso da nossa vida, que nós acreditamos e cremos, podemos perceber na vez passada que todos aqueles que creem na natureza de Jesus têm nele o exemplo para poder vencer em todas as tribulações e todas as tentações. A natureza de Jesus, podemos falá-la que também ele é divina, ele é 100% humano, o que nos foi detalhado que nasceu por meio de uma mulher, como nascem todos os outros seres humanos, para mostrar que ele é humano e que como humano podemos também nós passar nas mesmas tentações e vencer quando nos apoderarmos da parte humana que era nosso Senhor Jesus Cristo. E também acreditamos e podemos perceber na vez passada, através da argumentação, que o nosso Senhor Jesus Cristo, para além de ser
humano, ele também é divino. E evidências não bastaram para poder nos esclarecer de que maneira então nosso Senhor Jesus Cristo ele é 100% divino. Podemos perceber em alguns trechos que foram levantados da vez passada que o nosso Senhor Jesus Cristo é sim um ser divino. Ele tem essa natureza, assim diríamos, ele é 100% humano, ele é 100% divino. A sua aceitação ou não dessas condições da natureza de Jesus Cristo pode influenciar naquilo que é a nossa condição, aquilo que é a nossa salvação. E é nesse prisma que nós voltamos hoje para ouvirmos da parte do nosso amigo Marito Guilherme. Na vez passada ficamos com o gancho que tratava acerca da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Como introduzirmos para então alimentarmos mais esse estudo do dia de hoje? Bom, exatamente. Obrigado pelo tempo concedido. Na verdade, poderíamos começar a introduzir esse tema com um aspecto teológico que muito traz implicações a respeito da natureza de Jesus Cristo, principalmente naquilo que toca a sua divindade. E o conceito teológico que vamos aprender hoje na parte 2 é a respeito do conceito muito conhecido que é chamado de lapsarianismo. Esse é um conceito muito, mas muito debatido a respeito de toda a teologia concernente à divindade ou à natureza de Jesus Cristo. Primeiro gostaríamos de começarmos a desestruturar o termo lapsarianismo. O que é isso, lapsarianismo, afinal de contas? Bom, de uma forma a repartirmos o tema, ou o termo correto, a palavra lapsarianismo, lapso, essa palavra ela provém do latim, que lapso significa queda. E ismo, conforme todos nós sabemos, tem a ver com um conjunto, sistema ou ainda uma doutrina. Logo, o lapsarianismo ela é definida como uma doutrina teológica inventada pelos calvinistas que tem como objetivo de apresentar ou determinar a ordem de Deus quanto à sua permissão na queda do homem e a sua redenção. Quer dizer que o lapsarianismo ele aborda a questão da queda do homem e também como está vinculado essa queda do homem com a natureza de Jesus Cristo. E a questão que vamos aqui abordar para debatermos é Jesus Cristo, a sua natureza, enquanto ele esteve aqui na terra, foi uma natureza que ele adquiriu ou que é igual à de Adão antes da queda ou a de Adão depois da queda. E esse conceito de Jesus adquirir uma natureza antes de Adão, depois da queda, ou depois de Adão, depois da queda, é referido de pré- e pós-lapsarianismo. O pré-lapsarianismo, esta corrente teológica calvinista, defende que Jesus Cristo ele teve uma natureza antes da queda de Adão. Quer dizer, a natureza que Adão teve antes de pecar, Jesus veio com essa natureza. E a natureza antes do pecado de Adão é uma natureza de caráter moral perfeito. E o texto bíblico que os pré-lapsarianos defendem essa teoria é o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, onde eles enfatizam de que Jesus é um ser separado dos pecadores. E se Jesus é um ser separado dos pecadores, quer dizer que Jesus não tinha pecado. Jesus era perfeito conforme Adão foi perfeito antes do pecado. Portanto, os pré-lapsarianistas defendem que Cristo veio a esta terra com a natureza igual à de Adão antes do pecado. Já o pós-lapsarianismo defende o contrário. Enquanto um defende que Jesus teve uma natureza igual à de Adão antes do pecado, o pós-lapsarianismo defende que Jesus veio a esta terra com uma natureza igual à de Adão, mas depois do pecado. Significa que o efeito que Adão teve depois dele pecar, a sua natureza foi também incorporada em Jesus Cristo.
É desta forma que os pós-lapsarianistas defendem quanto à natureza de Jesus Cristo. Mas agora, a nossa questão é, o que na realidade a Bíblia diz quanto à natureza de Jesus Cristo na perspectiva lapsariana? Será que na verdade Jesus teve uma natureza igual à de Adão antes do pecado? Será que na verdade Jesus teve uma natureza igual à de Adão depois do pecado? Vamos ainda mergulhar um pouquinho na Bíblia, então fique lá atento. Vamos basculhar alguns textos bíblicos para podermos comprovar dentre os dois qual é que está certo. Primeiro texto bíblico que vamos ler hoje é o livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse texto é muito conhecido por todos nós. Num contexto imediato, o salmista está nos afirmar de que todo ser humano é gerado do pecado. Todo ser humano é formado em iniquidade. E o salmista remete esse texto lá em Gênesis capítulo 3, após a desobediência do homem. Significa de que toda aquela pessoa que é gerado da descendência de Adão é gerado em pecado. Esse é o primeiro aspecto que devemos ter em conta. Mas, porém, nós queremos afirmar de que essa perspectiva de que Jesus veio com uma natureza pré ou pós-lapsariana é um assunto discutido e que as pessoas apresentam várias opiniões. Teólogos apresentam opiniões pessoais. Porém, nós respeitamos as opiniões que certos estudiosos e certos teólogos têm a respeito dessa natureza ou desse assunto. E de relembrar que esse assunto não é um assunto que ainda está fechado. É um assunto que a nível da teologia está aberto. Ou seja, qualquer pessoa pode estudar o assunto e apresentar a sua suposição. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, temos uma posição a respeito desse assunto. Dali que nós não aceitamos pessoas que tentam impor ideias pessoais a outras de uma forma categórica ou obrigatória. Porque nós cremos no princípio da revelação progressiva. Agora, como é que nós, adventistas do sétimo dia, defendemos com base a Bíblia a natureza de Jesus Cristo? E o primeiro texto bíblico que eu quero ler para poder enfatizar esse assunto é o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E respondendo um anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te conceberá com a sua sombra, pelo que também o ente santo, ou seja, a pessoa santo de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O livro de Lucas, o anjo dá revelação a Maria sobre quem será essa pessoa que nascerá. E o que me chama mais a atenção é esse termo que o anjo diz, ente santo, pessoa santa. E essa santidade que o anjo refere não é uma santidade condicional, é uma santidade incondicional. Significa que o anjo estava a informar para Maria de que você vai nascer uma pessoa santa sem pecado. Essa é a primeira informação que devemos ter em mente. Jesus nasceria um santo. E quando se fala de uma pessoa santa, neste contexto, é na perspectiva de que Jesus não teve ou não participou da infecção do pecado. Quer dizer que Jesus nasceu sem ser infectado pelo pecado. Por esta razão que este ser tinha que ser um ente santo. E esta santidade dessa pessoa não é aquela santidade que nós nos referimos lá em Mateus, sobre ser santo, conforme vosso Pai santo é perfeito. Não. Essa santidade é no caráter completo da pessoa. Esse é o primeiro texto. E o segundo texto é o livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 3. 1 de João 5, versículo 3. Diz a palavra do Senhor, 1 de João, correto, encontrei. 1 de João, capítulo 3, versículo 5. Diz a palavra do Senhor:
E bem sabes que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Veja o que João diz aqui quando discute a respeito da divindade de Jesus Cristo. Ele enfatiza na última frase do verso de que em Jesus não há pecado. A pergunta é, que tipo de pecado não há em Jesus? O que não há em Jesus é o pecado por essência. Quer dizer, Jesus, em sua natureza humana, na essência, não tem pecado. Uma coisa é pecado por essência, outra coisa é pecado por ato. Todos nós, como seres humanos, lemos aí em Salmos, nascemos em iniquidade, nascemos em pecado. Quer dizer, nós nascemos em pecado por essência. Mas Jesus, por ser uma pessoa perfeita, ele não nasce em pecado. Em essência, não nasce. Era impossível um Deus que veio para morrer pelo ser humano nascer com uma natureza pecaminosa na sua essência. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 17, de que Jesus se fez semelhante a nós. A pergunta é, a semelhança de Jesus que teve a nossa natureza é a mesma de que Jesus teve uma natureza pecaminosa igual à nossa? Bom, diante desse assunto, a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, publicada no dia 13 de novembro de 2003 por Ângelo Manuel Rodrigues, ele enfatiza de que Jesus, ele veio com uma natureza pré-lapsariana e pós-lapsariana. Ele veio com duas naturezas. Em que perspectiva? Vamos já aqui desfazer o assunto. Jesus veio com a natureza pré-lapsariana na perspectiva de o seu caráter moral ser igual a de Adão antes do pecado. Por isso que aqui enfatiza que em Jesus não houve pecado por essência. E Adão antes do pecado não tinha pecado por essência. Ele era perfeito em caráter moral. E Jesus tinha também a natureza humana na perspectiva pós-lapsariana, porque ele se assemelhou a nós. Em que perspectiva? Jesus não foi infectado pelo pecado, mas ele foi afetado pelo pecado. O que é esse ser afetado pelo pecado? As consequências que o pecado trouxe no ser humano, na sua carne, Jesus passou. Isso é que é ser afetado pelo pecado. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus ficou cansado, Jesus ficou exausto. Tudo isso são consequências do pecado. E Jesus teve isso. E essa ideia é defendida pelo pós-lapsarianismo. O pós-lapsarianismo diz que a consequência do pecado, Jesus carregou. Jesus sentiu isso. E o termo que a Bíblia diz em Filipenses, que ele foi assemelhado a nós, é na perspectiva de que tudo aquilo que o ser humano passou, Jesus também passou. Amém, amém. E eu acredito que todos os que estão nos acompanhando estão a achar isso extraordinário. Como é que podemos encontrar tamanho conhecimento na Bíblia e conhecimento com tão vasto campo de abordagem? A minha questão são duas questões ligadas ao que o nosso amigo agora abordou. A primeira questão é ligada às duas naturezas que aqui foram detalhadas. Uma é que Cristo nasceu de forma perfeita, e acredito ser lógico à luz da Bíblia, porque diz a Bíblia que não pode um pecador salvar um outro pecador. É preciso que alguém que seja santo, inculpável, venha salvar um outro, né, que é a tipologia do que era feito no santuário. Exatamente. Então, se Cristo não tivesse essa perfeição em si, não seria, diríamos, digno de salvar um outro pecador. Correto. Até ali, tudo bem. Mas na outra natureza que faz menção, que Cristo foi afetado, não infectado, foi afetado. Ao ser afetado, diríamos, Cristo também tinha tendência para o pecado, já que na natureza pecaminosa, os seres humanos, né, nas consequências, gerou também a eles a tendência para pecar. Será que Cristo tinha tendência para pecar? Como entender? E sobre as duas naturezas, antes do pecado, referindo-se a Adão, e depois do pecado. Qual relevância tem Cristo ter vindo
como a natureza antes de Adão pecar e depois de Adão pecar, já que nos diz que ele levou as duas. Sim. Quais as vantagens e as desvantagens, se assim diríamos, tem essas duas naturezas? Começo com a primeira pergunta, que é muito interessante. Será que Cristo teve tendências para pecar? Primeiro, vamos entender o que é tendência. Tendência, numa definição tão rápida e lógica, quer dizer, tendências são propensões, são desejos, Vontades. são impulsos. Isso é que é tendências. Agora, vamos imaginar, Adão e Eva, no seu estado perfeito, tinham tendências para pecar? Não. O ser humano, após ele pecar, por si só, o desejo dele é pecar. O ser humano, em sua nascença, em sua originalidade, no pecado, em sua carne, o desejo do homem é pecar. Esse é o desejo do homem pecador. É pecar, pecar e acima de pecar mais. Só que em Jesus, isso não funciona. Por que em Jesus não funciona? Porque a tendência, a propensão, o desejo de pecar é fruto da infecção do pecado. E Jesus não foi infectado. Por Jesus não ser infectado, não tinha como ele ter a tendência de pecar, porque ele não foi infectado. É impossível alguém que não foi infectado e pecar. Por isso que eu me arrisco mesmo em dizer, era impossível mesmo Jesus pecar. Eu me arrisco mesmo em dizer. Porque surge uma pergunta por curiosidade. Se Jesus pecasse, deixará de ser Deus? Se Jesus pecasse, como é que seria o plano da salvação? E eu faço o link com a segunda pergunta. Como é que Jesus carrega esses dois aspectos do pré e pós-lapsarianismo? Quais são as vantagens e desvantagens? Jesus carrega o pré-lapsarianismo, que é a natureza perfeita de Adão antes do pecado, com o objetivo de Jesus restaurar aquilo que Adão perdeu. Romanos considera Jesus como segundo Adão. Significa que Jesus, ele não só veio morrer pelo homem, Jesus veio restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu, que é o caráter perfeito moral, refletindo pela lei de Deus. Por isso que Jesus, em sua essência, não tinha tendência para pecar. E agora, Jesus também adquire o pós-lapsarianismo para mostrar ao homem que, olha, vocês pecaram. Tem uma natureza que só tem tendência para o mal. Porque vocês pecaram, automaticamente vocês terão um modelo para vencer as tentações do pecado. E em Jesus não existia uma tendência ativa para pecar, porque ele não foi infectado. Porque a infecção do pecado leva a pessoa, querendo como não, tem que pecar. A nossa natureza é assim. Sim, sim. E sim, é agradável ouvir isso da parte do nosso amigo. A questão que se levanta quando se fala da natureza humana de Cristo e esses aspectos que são apresentados, por essência, ele não pode pecar, não peca por essência, é santo, de acordo com o livro de Lucas que foi mencionado, capítulo 1, né? Que faz referência a esse aspecto. Mas é lá onde muitos fundamentam que é impossível viver como Cristo viveu. Será que na argumentação está se defender essas pessoas que acreditam que é impossível viver como Cristo viveu? Porque já vimos que ele tinha a natureza antes de Adão, né? Certo. Que lhe permite ser por essência santo. E as pessoas fundamentam que nós não somos santos e nós não podemos viver como Cristo viveu. Certo. Mas a Bíblia nos convida a viver como Cristo viveu. Certamente. Como fazer esse desafio? Exato. Excelente desafio. Eu respondo essa pergunta com o livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus queridos irmãos, o convite de Jesus não é para sermos como Jesus. Não. Ou seja, não é para sermos Jesus. Aqui Jesus não nos convida. Quando nós temos a ideologia bíblica de que nós
temos Jesus como nosso exemplo, não é de que nós teremos que ser, vamos dizer, ser o tipo de Jesus. Quer dizer, tudo que Jesus é, também temos que ser. Não. Quando a Bíblia diz de que nós usamos ou olhamos para Jesus como nosso exemplo, é na perspectiva de que Jesus passou tudo aquilo em que nós passamos. Aqui nos diz de que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas nós em tudo seremos tentados e poderemos pecar. Vamos pecar. Como enquadrar essa situação? Primeiro, Jesus, ele foi tentado. E a tentação de Jesus é diferente da nossa. Significa que o foco não é o que eu deveria ser tentado, mas o foco é eu serei tentado. E quando Jesus foi tentado, teve socorro. Qual era o socorro de Jesus Cristo? O Pai, o Espírito Santo. Jesus não venceu o pecado porque ele era perfeito, tinha a natureza perfeita antes de Adão. Não, Jesus venceu o pecado. E ali mesmo, e ali onde eu vou intervir. E as pessoas baseiam-se nisso. Por um lado, trazendo a afirmação que o nosso amigo traz de que Cristo apoiava-se ao Pai para vencer, para duvidar da divindade de Cristo. As pessoas dizem, se ele fosse Deus, não dependeria do Pai para poder livrar-se das suas tentações ou poder vencer as suas tribulações. Porque ele é Deus, ele tem todo o poder para fazer o que ele der, e entender para ele. Por um lado, as pessoas se baseiam nisso para negar a divindade de Jesus Cristo. E por outro lado, as pessoas se apegam na mesma narrativa para dizer que Cristo não era homem. Cristo não era homem. Se ele é divino, é porque ele é Deus. E tudo o que ele fez é impossível o homem fazer porque ele viveu como Deus. Agora, vamos entrar nesse campo do conhecimento teológico para podermos entender. Por que então, se ele é divino, por que tinha que depender do Pai? Certo, boa pergunta. Se Deus é divino, por que ele tinha que depender do Pai? Cristo, no caso. Cristo, no caso, tinha que depender do Pai. Por que razão? Primeira citação. Nos evangelhos, você nunca vai encontrar Jesus a se autodeclarar de uma forma direta para os homens de que eu sou Deus, tudo faço porque eu sou Deus. Nunca vamos encontrar isso. Se Jesus faz declarações da sua divindade, são declarações de uma forma indireta. E isso na Bíblia é normal, aparecer citações indiretas. Até porque nessas citações indiretas, quando Jesus fazia a referência que eu sou Deus, os fariseus queriam lhe apedrejar. Sim. Porque como é possível esse camarada divino que é um menino? Isso é blasfêmia. Merece morte. Agora, Jesus no seu ministério, ele mostrou como o ser humano viveria. E em todo o ministério de Jesus Cristo, o que sempre rolava na cabeça de Jesus e na sua boca era: eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu dependo do meu Pai. Por isso que quando ele ascende para o céu, ele diz: não vos deixarei só, vos deixarei um Consolador. O que significa que o que está em jogo não é a divindade de Jesus Cristo no seu ministério, mas é a sua humanidade no seu ministério. Porque nós seguimos Jesus porque ele foi humano e não porque ele foi Deus. Aqui ninguém tem ousadia de ser Deus. E veja, o que a mitologia grega implementa na mente de muitos cristãos nos filmes e jogos, de que é possível um ser humano ser Deus. Hoje já temos filmes que homens se autodeclaram como um Deus. Hoje já temos bonecos que se declaram um Deus. A ideia é o quê? É dizer que o que Jesus fez como Deus, nós também podemos fazer. Mas a ideia de Jesus não é essa. A ideia de Jesus é dizendo de que eu experimentei a vossa natureza humana declinada ao pecado, mas eu venci o pecado. Assim como eu venci por meio do Espírito Santo, vocês também poderão vencer por meio do Espírito Santo. Será que ouvi certo? Vou já perguntar o que eu me refiro se ouvi certo. Jesus agiu em algumas vezes como Deus. Agiu em algumas vezes como Deus, certo? Não. Foi isso que eu ouvi? Não. No seu ministério nunca agiu com a sua natureza 100% divina? Não.
Mas digamos, alguns estudiosos e alguns outros escritores apontam em alguns eventos que Jesus Cristo vai agindo como Deus. E esses episódios em que Jesus Cristo vai agindo como Deus, eles fundamentam, né? Nos ajuda a perceber esse aspecto. Eles fundamentam, por exemplo, quando ele multiplica pães e peixes, faz milagre. Os homens não têm essa capacidade. Quando ele se transfigura no Monte da Transfiguração, aí diz-se que ele agiu como Deus. Quando ele, por exemplo, fala com Lúcifer na tentação, na última tentação, ele diz: afasta-te, Satanás. Alguns estudiosos acreditam que aquela fala de Jesus não era como humano, mas como Deus, porque Satanás obedeceu a sua ordem. Então, como entender essas pessoas que fundamentam em função disso, já que hoje me parece que ele em momento algum agiu como Deus? Corretamente. Boa pergunta. Vamos começar assim. Nós, como seguimos Jesus como nosso modelo, tudo o que Jesus fez no seu ministério, nós devemos seguir. Tudo, não importa o que seja. Agora a pergunta é, se no ministério de Jesus Cristo, ele agiu como Deus, como é que poderíamos imitar a divindade de Jesus Cristo no seu ministério? Não tem como. Na verdade, esses elementos que o Mano Eliseu acabou de frisar são algumas ideias que certos estudiosos, teólogos apresentam. Eles apresentam essas ideias. Só que, para dar um exemplo básico, na multiplicação dos peixes, primeiro, o milagre não é um ato unicamente divino. Certo. Quer dizer, o milagre é um ato que Deus exerce por meio do Espírito Santo. Significa que tudo o que Jesus fez como milagre estava associado ao Espírito Santo. Logo, o ser humano, se estar associado com o Espírito Santo, pode fazer isso. Pode perfeitamente. Amém. E outra situação, quanto ao Monte da Transfiguração, na verdade, muitos defendem que sim, Jesus transformou-se divino, vamos dizer assim, transformou-se divino. Só que agora, qual é a implicação da transformação de Jesus no Monte da Transfiguração na nossa vida como humano? Eu olho para o evento da Transfiguração como um momento único, porque a ideia seria Deus, em sua divindade, viver como Deus durante os 3 anos e meio que ele conviveu. Mas isso não acontece. Aquele foi um momento único. E veja, Moisés fez milagre no deserto, fez sair água, fez cair maná dos céus. Então, tudo isso são eventos que estão associados ao Espírito Santo. Logo, Jesus, tudo o que ele fez, milagre como não milagre, fez pela influência do Espírito Santo. Porque senão vamos entender que o que safou Jesus é a divindade dele. Não, é isso que se tem fundamentado. Certo. Na verdade, safou Jesus é a sua divindade. Certo. Vai lá, acho que os meus amigos também de lá de casa estão a perceber comigo de que em momento algum Jesus usou a sua divindade. Certo. Vamos levantar mais um texto da cartola. O texto é João 8, Sim. 43 e 44, se não estou em erro, onde ele diz antes de Moisés, eu sou. Ele faz uma citação de eu sou, para fazer referência, de acordo com os estudiosos, né, de que ele é divino, Sim. é Deus. Certo. Naquele instante, e nos muitos instantes em que ele, em João, se intitulou Eu e o Pai Somos Um, queria passar simplesmente qual evidência, se ele em nenhum momento vai usar a sua divindade. Corretamente. Vou começar a responder essa pergunta com um evento que foi apresentado de que Jesus, alguns defendem que Jesus usou a sua divindade na perspectiva quando ele repreende Satanás. Se dares conta no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo se apossou totalmente dos discípulos, Jesus disse: Ide, vos darei todo o poder, vos darei a autoridade. Perguntar, essa autoridade que Jesus deu aos discípulos, foi uma autoridade limitada? Jesus, quando dá a autoridade aos discípulos, era uma autoridade completa. Significa que até diante de Satanás, diante dos seus anjos, os discípulos tinham autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém. E é a mesma autoridade que Jesus tinha naquele momento. Jesus nos demonstra isso. Agora,
Qual foi a pergunta que foi feita ultimamente? Acabei por me esquecer. A última pergunta é: Jesus quis dizer eu e o Pai somos um Certo. antes Correto, correto. Já pegou? Certo, já peguei. Sim. A declaração de Jesus, eu sou, é uma declaração, Jesus fazendo alusão da sua divindade. Uma coisa é Jesus declarar que é Deus, outra coisa é Jesus agir como Deus. São duas coisas diferentes. Por que Jesus tinha que fazer referência a esses assuntos? Jesus estava dizendo para os discípulos que eu não sou uma pessoa normal. Porque muitos fariseus entendiam que não, esse aqui é só um profeta, esse é só um profeta qualquer que foi enviado. Mas Jesus era mais que um profeta. Jesus era Deus, ou é Deus. E Jesus levanta a noção nos judeus que eu sou uma pessoa enviada de Deus, sendo um divino. Eu vim para te salvar. Por isso que a remissão do pecado do homem tinha que ser feita só por um Deus. E Jesus estava levantando noção para eles, porque eles se esqueceram que Jesus não era um Deus, não era um divino. Pensaram que Jesus era um cara normal. E veja, até os profetas no Antigo Testamento profetizaram a vinda do Messias. E que esse Messias seria alguém que tinha toda a autoridade no céu e na terra. E os discípulos, os judeus, olhavam a Jesus como, não, esse aqui é um profeta, é um cara normal. Mas Jesus, para lhes levantar noção, ele declara que eu sou aquele que sou, eu conheço tudo. Isso é declaração. Jesus estava declarando, mas Jesus não agiu como Deus. E te dou um exemplo, vamos nos Apocalipse. Quando um Deus se manifesta, o que acontece? Trovões. Acontece trovões. Lá no Moisés, em Israel, trovoadas, terremotos. A manifestação de Deus é assim. Agora eu te pergunto, se Deus se manifestasse em sua humanidade plenamente no meio das pessoas, o que seria? Seria um desastre total, seria um desastre total. Queremos mandar saudações a todos aqueles nossos amigos que nos acompanham nesse instante. Primeiro a nossa irmã Lúcia, que diz ligado desde o início. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente. Ao nosso irmão Jones Dalla, também que o Senhor possa abençoá-lo. Ao nosso irmão Marcelino Tisso, acho que também te logando. Tinhama, sim, meu colega. Obrigado. Que Deus também possa abençoá-lo. O nosso irmão Novaes, que Deus, nosso irmão Paixão, que Deus possa também abençoá-lo. Nosso irmão Aire Nicodemos, que Deus também possa abençoá-lo. E o nosso irmão Marcos Carrilho Rodrigues, que Deus possa abençoá-lo. E obrigado pelo carinho de sua audiência. A nossa irmã Sueli Judite, que também Deus possa cuidar de si. Ao nosso pastor, que nunca nos deixa no show, como se diz. Que Deus também possa acompanhá-lo, pastor Alberto Samicene. Ao nosso irmão Denis Donaldo, que Deus lhe possa abençoar também, ele é teologando. Que Deus também possa abençoar o nosso irmão Celestino Cuarra, a todos que nos acompanham. Que Deus possa abençoá-los de forma dobrada. Nós estamos aqui a tratar de um assunto que está sendo esclarecido pelo nosso irmão Marito. Acredito que quem está nos acompanhando está mergulhando em conhecimento que outrora não tínhamos. E é isso, esse espaço está aqui para esse fim, para esse propósito, para que a gente possa ter contato com Deus e que Ele possa revelar por intermédio da sua palavra a luz que, como já foi dito, é progressiva para nós. Nosso irmão Marito, o nosso irmão Aires Nicodemos, ele perguntou qual é o passo, qual é o melhor passo para isso. Acho que qual é o melhor passo para compreender ou então para decidir o que ele tem que ficar com ele nessa perspectiva do que nós estamos a tratar, da natureza humana e da natureza divina de Cristo. O que é melhor então nesse quesito? Essa é a pergunta dele. Foi feita desse jeito e eu coloquei-a desse jeito. Depois da resposta que o nosso amigo estará dando, o nosso irmão Ari Nicodemos, também não se esqueça de dar a tua pincelada. Estamos quase no final. Corretamente. Bom, eu vou responder a pergunta do nosso mano R. Nicodemos com o livro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor:
porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. O que é melhor, o que é essencial para essa situação é de que a semelhança de Jesus Cristo, a nossa humanidade, a sua vitória de Jesus Cristo na humanidade, diante do pecado, foi tudo influenciado pelo Espírito Santo.